Talvez o problema não seja você voltar a comer assim. Talvez o problema seja a forma como você promete que nunca mais vai voltar. Você já percebeu que quase toda recaída começa com uma decisão radical? A partir de agora vai ser diferente. Agora eu vou fazer certo. Agora é definitivo. E alguns dias depois, de novo. E a pergunta vem pesada. Por que eu sempre volto para o mesmo lugar? Se você gosta desse tipo de análise mais profunda sobre comportamento alimentar, sem terrorismo, sem promessa mágica, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente organizam o que está acontecendo por dentro, em vez de só repetir conselho superficial. Agora vamos entender de novo. A cena geralmente é assim. Você decide mudar. Organiza a cabeça. Talvez faça uma lista mental de regras. Talvez corte tudo o que considera errado. Talvez se comprometa a ser impecável. E nos primeiros dias funciona. Você se sente forte, determinada, no controle. Só que existe um detalhe quase invisível. Essa fase geralmente é sustentada por tensão. Você está vigilante, atenta, controlando. E quanto mais rígida a regra, maior a pressão interna. Aí acontece algo pequeno. Não é um desastre, é um detalhe. Um doce inesperado. Um dia mais cansativo. Uma escolha fora do plano. E a sua mente não interpreta isso como ajuste. Interpreta como fracasso. E aqui surge o pensamento mais perigoso do processo. Já estraguei mesmo. E quando a mente entra nesse modo, o retorno ao padrão antigo parece inevitável. Não porque você é incapaz, mas porque você saiu do controle rígido direto para o abandono. Percebe a oscilação? Ou é perfeito, ou é nada. Esse movimento de extremos cria o ciclo. Antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Se você se identifica com esse padrão de promessa radical e recaída frustrante, eu organizei uma ferramenta justamente para ajudar a quebrar esse ciclo de 8 ou 80. Ela trabalha construção gradual, consciência de padrão e estabilidade emocional, não explosão de motivação. Se fizer sentido para você, ela está no primeiro comentário fixado. Agora vamos entender por que esse ciclo acontece. O que muita gente chama de falta de disciplina é, na verdade, perfeccionismo disfarçado. E perfeccionismo parece força, mas por dentro ele funciona assim. 1. Define um padrão alto demais. 2. Exige execução impecável. 3. Não tolera desvio. 4. Interpreta erro como falha pessoal. 5. Responde ao erro com abandono. É um sistema frágil, porque qualquer pequeno deslize vira colapso. Estudos sobre perfeccionismo mostram que pessoas com padrão rígido de autoexigência tendem a apresentar maior comportamento de tudo ou nada. Ou fazem perfeitamente, ou desistem completamente. O que alguns estudos mostram é que perfeccionismo não sustenta mudança. Ele sustenta tensão. E tensão acumulada inevitavelmente busca descarga. Então, quando você pergunta, por que eu sempre volto a comer assim? Talvez a pergunta mais honesta seja, por que eu sempre tento mudar de forma extrema? Porque extremos não são sustentáveis. E quando algo não é sustentável, ele não se mantém. E quando não se mantém, parece fracasso. Mas talvez nunca tenha sido uma estratégia viável desde o começo. Vamos organizar isso como um mapa, não emocional, estrutural. Porque quando você enxerga a estrutura, você para de achar que é azar ou fraqueza. O ciclo geralmente funciona assim. 1. Decisão radical. Você decide mudar, mas não decide ajustar, decide transformar. E essa decisão costuma vir carregada de intensidade. Agora vai. Agora é definitivo. Agora eu faço certo. Percebe a palavra implícita aí? Certo. Como se antes estivesse errado. E quando a mudança nasce de autocrítica, ela nasce rígida. Você não está construindo um novo padrão. Está tentando apagar o antigo. E apagar costuma gerar tensão. 2. Fase da rigidez. Aqui você cria regras, algumas explícitas, outras internas. Pode não escrever nada no papel, mas sua mente está dizendo, isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso é fracasso. E quanto mais binária essa lógica, mais frágil ela se torna. Porque a vida não funciona em binário. Ela é imprevisível. Ela é variável. Ela tem cansaço, evento inesperado, humor alterado. Mas sua regra não prevê variação. Ela prevê perfeição. 3. Microdesvio. Em algum momento, algo sai do plano. Não é necessariamente grande.
Pode ser um pedaço a mais, um dia mais difícil, um momento de distração. Mas a sua mente não interpreta como ajuste. Ela interpreta como quebra. E quando algo é visto como quebra, ativa o pensamento clássico. Já que saiu do controle, esse é o ponto mais delicado. Porque até aqui, ainda havia construção. Agora começa o colapso cognitivo. 4. Colapso tudo ou nada. Você não pensa: ok, foi um pequeno desvio. Você pensa: estraguei? E quando algo está estragado, você não cuida, você abandona. Esse mecanismo é conhecido na psicologia como o efeito violação da abstinência. Quando alguém quebra uma regra rígida, tende a exagerar depois, porque já considera o processo perdido. O que esses estudos mostram é que recaída não acontece porque a pessoa não quer. Acontece porque o sistema mental era frágil, e o sistema frágil não tolera falhas. 5. Retorno ao padrão antigo. Aqui venho de novo, mas perceba algo importante. Você não voltou porque gosta de voltar. Você voltou porque o plano anterior não tinha margem de erro, e todo processo humano precisa de margem de erro. Quando não há margem, há ruptura. E quando há ruptura, parece que tudo voltou ao início. Mas isso não é verdade. É só que você nunca saiu completamente do ponto anterior. Você tentou pular etapas. Agora vem a parte mais importante. Talvez você não volte ao padrão antigo porque não consegue mudar. Talvez você volte porque tentou mudar de forma insustentável. Existe uma diferença enorme entre mudança impulsiva e mudança estruturada. Mudança impulsiva nasce da frustração. Mudança estruturada nasce da compreensão. Quando você decide mudar movida por culpa, a energia é intensa, mas curta. Quando você decide mudar movida por clareza, a energia é estável e duradoura. Recaída não é o oposto de progresso. Recaída é informação. Ela mostra onde o sistema falhou, não onde você falhou. Mas isso só fica visível quando você abandona o perfeccionismo. Porque perfeccionismo não permite aprendizado. Ele só permite desempenho. E desempenho constante esgota. Agora pensa comigo. E se o problema nunca foi, por que eu volto? E se a pergunta correta for, por que eu sempre começo de um jeito impossível de sustentar? Isso muda tudo. Porque a partir daí, a estratégia muda. Você deixa de tentar ser impecável e começa a ser consistente. Consistência aceita pequenos desvios. Perfeccionismo não aceita nenhum. Consistência constrói trajetória. Perfeccionismo constrói tensão. E tensão cedo ou tarde explode. Talvez você não precise de mais força. Talvez precise de mais margem. Margem para errar sem abandonar. Margem para ajustar sem colapsar. Margem para continuar mesmo depois de um deslize. E quando você aprende a criar margem, o de novo começa a perder força. Porque agora não existe mais colapso total. Existe correção de rota. E correção de rota é muito diferente de retorno ao zero. Se você percebe que vive presa nesse ciclo de decisão radical, tensão, microdesvio e colapso, se sente que sempre começa com intensidade e termina com frustração, talvez o que esteja faltando não seja força, seja a estrutura. Eu organizei uma ferramenta justamente para isso. Ela trabalha construção progressiva, margem de erro, estabilidade emocional e ajuste de rota, não mudança explosiva. Porque mudança explosiva não sustenta, estrutura sustenta. Se você quer sair desse padrão de agora vai, seguido de novo, a ferramenta está no primeiro comentário fixado. Ela foi criada para quem está cansada de começar do zero toda semana. Agora volta comigo para aquela pergunta inicial. Por que eu sempre volto a comer assim? Talvez você não volte porque é fraca. Talvez você volte porque tentou fazer perfeito. E perfeito é frágil. Perfeito não tolera erro. Perfeito não aceita variação. Perfeito desmorona no primeiro desvio. Mas consistente não. Consistente ajusta. Consistente recalcula. Consistente continua. Talvez você esteja interpretando ajuste como fracasso. Talvez esteja chamando de recaída aquilo que poderia ser apenas correção de rota. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Recaída dramática leva você de volta ao zero. Correção de rota mantém você no caminho. O que faz parecer que você sempre volta é o abandono após o erro, não o erro em si. Se você muda a forma como reage ao desvio, você muda o resultado final. Talvez você não precise prometer que nunca mais vai acontecer. Talvez precise aprender a continuar mesmo quando acontecer. Porque mudança real não é linear.
Ela é irregular. E irregular não significa impossível, significa humana. Se esse tipo de análise te ajuda a enxergar o padrão com mais clareza, sem exagero, sem culpa, sem dramatização, deixa um like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos que não tratam recaída como falha moral, mas como parte do processo de ajuste. E talvez a próxima vez que você pensar de novo, você pense diferente. Não como derrota, mas como informação. E informação bem usada constrói mudança.